Em 25 de julho de 1945, em um edifício administrativo meio bombardeado em Frankfurt am Main, o tenente-coronel do exército dos EU, John O'Mara, assinou a folha de capa da lista negra número 4 do Combined Intelligence Objectives Subcommittee. O papel mimeografado estava frio sob sua mão. Em algum lugar 1 quilômetro a leste, a Hauptbahnhof expelia fumaça de carvão em uma tarde sem vento, e a parede oriental do escritório havia desabado semanas antes no pátio, onde caminhões agora permaneciam em marcha lenta, carregando arquivos apreendidos naquela manhã na sede da IG Farben, 6 ruas adiante. A memória popular do que saiu daqueles arquivos foi comprimida em uma única imagem. Cientistas de foguetes em uma pista no Novo México, apertando as mãos de oficiais americanos. Essa imagem não está errada. Ela é a menor fração do que realmente estava dentro das caixas. Em 1948, a Joint Intelligence Objectives Agency havia registrado 3.377 especialistas em seus arquivos. Entre 1945 e 1947, CIIOS, BIOS e FIET emitiram mais de 1.500 relatórios técnicos individuais. O US Office of the Publication Board processou cerca de 347 mil páginas de documentação de patentes alemãs apreendidas. Em 30 de outubro de 1945, a Lei nº 5 do Conselho de Controle Aliado anulou todo o sistema de patentes alemão de uma só vez. O que estava sendo apreendido em Frankfurt naquele verão não era um programa de armas. Era um complexo civil-industrial. Em Wolkenrode, em 7 de abril de 1945, o 21º Grupo de Exércitos Britânico entrou em um centro de pesquisa florestal cuja existência desconhecia e contou 27 túneis de vento e aproximadamente 1.500 cientistas. Em Leuna, em 12 de abril de 1945, o 3º Exército dos EUA encontrou intacta a planta de hidrogenação de combustível sintético. Em Peenemünde, em 5 de maio de 1945, a Segunda Frente Bielorrussa Soviética tomou posse do que von Braun ainda não havia transferido para o sul. Em Ludwigshafen, em 23 de março de 1945, os arquivos de pesquisa de filmes coloridos e borracha sintética da IG Farben passaram para mãos aliadas. 3 dias antes do dia V, Werner von Braun e 126 de seus engenheiros se renderam ao soldado americano Frederick Schneikert, em Reute, Áustria, carregando 14 toneladas de projetos que haviam escondido em uma mina em Dürnten. O que esses projetos continham e o que os 1.500 relatórios arquivados em Frankfurt naquele verão catalogariam ao longo dos 28 meses seguintes não era um programa de armas. Era o sistema operacional do mundo consumidor do pós-guerra, transferido sem nota de rodapé, sem linha de crédito e sem os nomes dos mortos. A máquina de invenções do Reich, a ditadura industrial de Speer e os homens que a construíram. Em 8 de fevereiro de 1942, a aeronave do Reichsminister Fritz Todt caiu perto de Rastenburg, e em 48 horas, Albert Speer, 36 anos, arquiteto de Hitler, ocupava o posto civil mais poderoso da economia de guerra alemã. Ele herdou o Ministério de Armamentos e Munições e, por meio dele, a autoridade de coordenação sobre o Reichsforschungsrat, os cartéis químicos, os institutos de pesquisa aeronáutica e os institutos Kaiser Wilhelm, que haviam sido incorporados à produção de guerra desde 1939. O adjetivo limpo, invenção nazista, obscurece o que ele realmente estava herdando. O Reich não construiu uma base de pesquisa do zero. Ele acelerou uma já existente, a indústria química alemã que os aliados apreenderiam em 1945 havia sido consolidada quase um quarto de século antes, em 9 de dezembro de 1925, quando BASF, Bayer, Hoechst, Agfa e 3 empresas menores se fundiram na IG Farben Industrie AG, um único pool de patentes cobrindo corantes, fertilizantes, produtos farmacêuticos, filmes fotográficos e os processos sintéticos que mais tarde se tornariam borracha e combustível. Em 1943,
O orçamento de pesquisa e desenvolvimento da IG Farben alcançou 47,4 milhões de Reichsmarks, valor registrado nos arquivos do julgamento de Nuremberg como prova NB 7367. O Reichsforschungsrat, formalmente criado em 1937 e reorganizado sob Hermann Göring em 9 de junho de 1942, classificava seus principais cientistas como Forschungsführer, líderes de pesquisa com acesso prioritário a materiais, combustível e mão de obra. A mão de obra, nos anos de guerra, já não era voluntária. A série Bundesarchiv R263 preserva os arquivos de trabalho do Conselho. A série Bundesarchiv R3 preserva a diretiva de Speer de abril de 1942, reorganizando o aparato científico em torno da produção de armamentos. Lidos em conjunto, os documentos descrevem uma máquina industrial que não precisava inventar muita coisa. Precisava ampliar escala. As raízes eram ainda mais profundas. A tradição química alemã havia começado na década de 1860 com a síntese da malveína e a patente da aspirina da Bayer em 1899. A tradição aeronáutica havia começado com Hugo Junkers em 1915 e a Escola de Aerodinâmica de Göttingen de Ludwig Prandtl. A tradição da engenharia de combustão interna havia começado com Daimler e Benz em 1885. O regime não produziu essas linhagens, ele as absorveu. Em 1944, a IG Farben operava 36 plantas. Seu maior projeto de construção, iniciado em 7 de abril de 1941 em Auschwitz III Monowitz, era uma instalação de borracha sintética projetada para extrair mão de obra do sistema de campos. A borracha sintética que ela foi construída para produzir era a Buna S, patenteada na Alemanha no fim da década de 1920. Quando o Exército Vermelho chegou ao local em janeiro de 1945, a planta ainda não havia produzido 1 quilograma utilizável. Suas patentes sobreviveram intactas. Elas estariam entre os primeiros documentos apreendidos. O que o Ministério de Speer coordenava não era a invenção a partir do nada. Era a aceleração de uma base de pesquisa construída ao longo de uma década, refinada em condições de orçamento ilimitado e revisão ética inexistente, e essa aceleração produziu artefatos que ninguém nas equipes aliadas de pesquisa de bombardeio de 1944 ainda compreendia que sobreviveriam ao regime por um século. 20 artefatos da cozinha à rodovia ao armário de remédios. Na primavera de 1937, em um laboratório da Hoechst AG, nos arredores de Frankfurt, a equipe de pesquisa de Max Brett registrou um relatório interno sobre um opioide sintético que a empresa designou como VA10820, a molécula que o mundo do pós-guerra acabaria chamando de metadona. A patente foi atribuída à IG Farben Industry. Era uma entrada em uma lista que, tomada em conjunto, parece menos um programa de guerra do que o índice do século XX. Comece pela estrada. O protótipo do Volkswagen Beetle saiu de Stuttgart em 1938 sob Ferdinand Porsche. Os padrões de engenharia da Autobahn foram codificados entre 1933 e 1941, e as formulações de cimento desenvolvidas para a rede definiriam a prática de construção por meio século. Passe para a farmácia. A Temmler Werk, em Berlim, iniciou a produção comercial de metanfetamina, vendida como Pervitin, em 1937. Segundo a pesquisa de Steinkamp, a Wehrmacht recebeu aproximadamente 35 milhões de comprimidos entre 1939 e 1940, distribuídos por meio de registros farmacêuticos preservados no Biosfinal Report, 1697. Passe para o estúdio de gravação. O AEG Magnetophone K1, demonstrado em 1935, combinado com a fita magnética da BASF, tornou-se o primeiro gravador prático de rolo a rolo. A patente subjacente remontava a Fritz Fleumer, refinada por Eduard Schüller. Passe para a cozinha. Em 1940, Max Keith, chefe da Coca-Cola GmbH em Essen, já não conseguia obter xarope da empresa-mãe em Atlanta.
Ele montou uma bebida com ingredientes domésticos disponíveis e lhe deu um nome derivado da palavra alemã para imaginação. Chamou-a de Fanta. Passe para a bomba de combustível. O processo Fischer-Tropsch, originado no Instituto Kaiser Wilhelm em 1925, foi ampliado em Leuna entre 1936 e 1944 para converter carvão em combustível líquido. O mesmo processo sustenta hoje uma fração da produção mundial de combustível sintético. Passe para o pneu. Borracha sintética Buna S. Planta da IG Farben em Schkopau, 1936. Passe para a fuselagem. O Fieseler Fi-103, o primeiro míssil de cruzeiro operacional do mundo, foi lançado contra Londres em 13 de junho de 1944. O A-4, posteriormente chamado V-2, completou seu primeiro voo bem-sucedido em Peenemünde em 3 de outubro de 1942. O Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça a jato em combate regular, realizou sua primeira missão operacional em 25 de julho de 1944. O programa Junkers Ju-49 de cabine pressurizada para alta altitude datava de 1931. O Heinkel He 280 realizou o primeiro uso emergencial de um assento ejetável em 13 de janeiro de 1942, quando o piloto de testes Helmut Schenk ativou o sistema sobre Rostock. O Flettner FL 282 Colibri tornou-se o primeiro helicóptero produzido em série a partir de 1940. Passe para a tela. Agfacolor Neo, o filme colorido da subsidiária da IG Farben, foi lançado em 1936 e dominaria o cinema europeu por 2 décadas. Sua química de acopladores de cor sustentaria a linha concorrente da Eastman Kodak e toda a indústria de fotografia colorida do pós-guerra. Passe para a calculadora. Konrad Zuse completou o Z3, o primeiro computador digital programável do mundo, em Berlim, em 12 de maio de 1941, com aritmética de ponto flutuante e comprimento de palavra de 22 bits. Passe para a noite. O Zielgeret 1229 Vampir, o primeiro dispositivo infravermelho de visão noturna implantado em campo, chegou às unidades da Frente Oriental em agosto de 1944. Passe para a prateleira de química. O Sarin, descoberto por Gerhard Schrader na IG Farben no fim de 1938, não seria utilizado na guerra, mas entraria no inventário pós-guerra de todos os principais programas de guerra química do planeta. Os túneis de vento supersônicos em Völkenrode e Peenemünde ensinariam ao programa Bell-X como romper a barreira do som em outubro de 1947. O trabalho de escalonamento do poliestireno no fim da década de 1930 sustentaria a indústria plástica do pós-guerra. O historiador David Kerner observou que os registros DRP do escritório alemão de patentes, transferidos ao US Office of Alien Property Custodian após a Lei nº 5, continham mais de 200 mil entradas. 20 artefatos é uma lista curta. A lista real é mais longa. Em 1944, as equipes aliadas de pesquisa de bombardeio que sobrevoavam as ruínas fumegantes de Ludwigshafen e Schkopau já haviam começado a montar as listas que se tornariam alvos do CTIUS. Elas ainda não sabiam o que havia lá dentro. Sabiam apenas que aquilo valia mais do que as bombas que quase o destruíram. Monowitz, Dachau e o custo humano registrado no arquivo de patentes. Norbert Wollheim tinha 28 anos quando chegou a Auschwitz III Monowitz em 9 de março de 1943. Ele era um contador nascido em Berlim, metódico, lúcido e, como os tribunais alemães do pós-guerra descobririam, possuía uma memória extraordinária para datas, assinaturas e a cadeia precisa de comando que ia do escritório de construção da IG Farben até os guardas da SS no portão. Ele sobreviveu. Seu testemunho, registrado no Tribunal Regional de Frankfurt em 1951 como a principal reivindicação em Wollheim versus IG Farben em liquidação, possui várias centenas de páginas. O que ele descreveu não foi uma aberração, era o modelo operacional da fábrica de borracha sintética.
O canteiro de obras em Monowitz havia começado em 7 de abril de 1941. Em 1944, estima-se que 25 mil prisioneiros haviam passado por sua força de trabalho, com a mortalidade concentrada nas equipes de construção. A fábrica Buna, construída pelos prisioneiros, nunca produziu 1 quilograma utilizável de borracha sintética. As patentes que fundamentavam essa borracha, o processo Schkopau, as técnicas de polimerização da IG Farben, as formulações de catalisadores, sobreviveram intactas à guerra e estiveram entre os primeiros documentos inventariados pela missão Fiat em 1945. Elas foram redistribuídas em 1952, em 30 de janeiro daquele ano, para as empresas sucessoras que surgiram da dissolução da IG Farben, BASF, Bayer, Hoechst, Agfa e Casella. As moléculas tornaram-se produtos de consumo. Os nomes dos mortos tornaram-se provas judiciais. 200 quilômetros ao norte, em Dachau, uma camada diferente do arquivo de patentes estava sendo escrita. Entre 1942 e 1943, no Bloco 5, o médico da Luftwaffe Sigmund Rascher conduziu experimentos de câmara de pressão de alta altitude e de imersão em frio em prisioneiros. Os dados foram redigidos em relatórios técnicos. Os relatórios foram capturados em 1945. Alexander Mitscherlich e Fred Mielke, em sua documentação de 1949, apresentada no julgamento dos médicos de Nuremberg e publicada como Doctors of Infamy, rastrearam descobertas específicas desses relatórios até o material de treinamento de cirurgiões de voo da Força Aérea dos EUA em 1946. A linha de procedência foi administrativamente separada, os dados não. 300 quilômetros a oeste, nas montanhas Harz, a instalação subterrânea Mittelwerk em Kornstein havia se tornado o local industrial mais concentrado da fase final da guerra. Mittelwerk produziu 5.789 foguetes V2 entre agosto de 1943 e abril de 1945, utilizando o trabalho forçado do sistema de campos satélites em Mittelbau-Dora. O número estimado de mortes dentro do sistema de túneis chega a aproximadamente 20 mil. As mortes civis em Londres, Antuérpia e outros lugares causadas pelos ataques dos V2 somam aproximadamente 9 mil, segundo registros britânicos e belgas do período de guerra. A arma produziu menos mortes em voo do que sua construção produziu no subterrâneo. O diretor técnico era Werner von Braun. O diretor de operações era Arthur Rudolph. Ambos chegariam a Fort Bliss, Texas, em setembro de 1945. Seus papéis durante a guerra em Mittelwerk seriam administrativamente apagados dos dossiês da Operação Paperclip compilados pela Joint Intelligence Objectives Agency antes que os dossiês chegassem à revisão do Departamento de Estado. 3 testemunhas ancoram o registro. A declaração juramentada de Volheim. Yves Beon, um prisioneiro da resistência francesa em Mittelbau-Dora, cujo livro de memórias de 1985, Planet Dora, descreveu o trabalho nos túneis em detalhes minuciosos antes de sua morte em 2002. Jean Michel, outro sobrevivente de Dora, cujo testemunho de 1975 Dora foi publicado em Paris e entrou para o registro histórico de Mittelwerk, décadas antes de Rosenbaum abrir o arquivo Rudolph. A supressão que se seguiu não foi uma conspiração. Foi a consequência matemática de uma decisão administrativa. Os programas de desnazificação do Departamento de Estado dos EUA terminaram para o pessoal industrial em outubro de 1948. O julgamento da IG Farben em Nuremberg, caso 6 perante o Tribunal Militar dos EUA, condenou 13 dos 24 réus em julho de 1948. Vários cumpriram menos de 4 anos e retornaram a cargos executivos nas empresas sucessoras. Karl Krauch, condenado a 6 anos, foi libertado em 1950. Otto Ambros, o químico responsável pelo programa Buna, foi condenado a 8 anos e cumpriu 3. Ele retornou a um assento no conselho de uma grande empresa química. As patentes foram redistribuídas. Os nomes dos mortos foram registrados. Eles simplesmente não foram associados às moléculas que sobreviveram.
Quando o primeiro relatório Fiat foi apresentado no final de 1945, a questão já não era mais se os aliados apreenderiam as patentes. Era se os homens cujas assinaturas apareciam no topo dessas patentes enfrentariam os homens cujos números estavam tatuados em seus antebraços. Operação Paperclip, Osso Aviaquim e a grande transferência de patentes de 1945 a 1948. Em 6 de setembro de 1946, o presidente dos EUA, Harry Truman, assinou uma diretiva confidencial suspendendo o limite original de 350 pessoas sobre o que a Joint Intelligence Objectives Agency havia denominado Operação Paperclip. O limite havia sido imposto na primavera de 1945. No outono de 1946, a JIOA, sob a direção de Bosquet-Webb, administrava um programa que eventualmente transferiria aproximadamente 1.600 especialistas alemães para os Estados Unidos. 6 semanas depois, em 22 de outubro de 1946, a União Soviética respondeu. O general da NKVD, Ivan Serov, dirigiu a Operação Osso Aviaquim, incursões coordenadas antes do amanhecer em toda a zona de ocupação soviética que colocaram cerca de 2.200 especialistas com suas famílias em trens rumo a cidades de pesquisa no interior profundo da URSS. Os britânicos conduziram a Operação Surgeon. Os franceses conduziram o Bureau Scientifique. Várias centenas de especialistas foram para cada um deles. O engenheiro de aviação Heinz Schlick chegou aos Estados Unidos com sua experiência em eletrônica. O engenheiro de propulsão Kurt Debus, que mais tarde dirigiria o Centro Espacial Kennedy da NASA, chegou pelo mesmo canal. Werner von Braun, com o histórico técnico de Mittelwerk ausente de seu dossiê, já estava em Fort Bliss. A transferência de pessoal é a parte da história que chegou à memória geral. É a parte menor. A parte maior foram os documentos. O Office of the Publication Board dos EUA, estabelecido sob o Departamento de Comércio em 1945, começou a divulgar relatórios técnicos alemães apreendidos em outubro daquele ano. Eles eram vendidos para empresas americanas por entre $1 e $5 por relatório. Aproximadamente 347 mil páginas foram processadas. O boletim do Office of Technical Services os anunciava por categoria: química, mecânica, eletrônica, farmacêutica. Aproximadamente 200 mil patentes foram apropriadas sob a Lei nº 5 do Conselho de Controle Aliado. O mecanismo de transferência era administrativo, não clandestino. A Comissão de Controle Britânica para a Alemanha, cujos arquivos estão mantidos em Kew sob a série FO 1031, supervisionou o desmantelamento das reivindicações de patentes na zona britânica. A fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, que o governo militar britânico havia assumido em 1945, foi entregue a um administrador alemão em outubro de 1949, sob a supervisão do Major Ivan Hurst, um oficial de 33 anos do Royal Engineers, cuja intervenção preservou a linha de produção do Fusca. Sem ele, não haveria Wolfsburg. A jornalista e historiadora Linda Hunt, trabalhando a partir de dossiês desclassificados da GOA no final da década de 1980, documentou a sanitização caso a caso dos arquivos de pessoal em seu estudo de 1991 Secret Agenda. Sua pesquisa baseou-se diretamente no RG 330 nos arquivos nacionais em College Park, os registros da JIOA, a maior parte dos quais havia sido desclassificada entre 1985 e o início da década de 1990. Os documentos são públicos, os casos podem ser verificados. 3 transferências merecem ser rastreadas em detalhe. As patentes de fita magnética da BASF foram licenciadas para a empresa americana Ampex em 1947. Em 1948, gravadores Ampex estavam em operação na produtora de rádio de Bing Crosby, em Los Angeles, onde a tecnologia revolucionou a edição de transmissões e lançou as bases para a música popular multifaixa.
A patente da metadona, originalmente VA10820 da Hoechst, foi atribuída pelo US Alien Property Custodian a Eli Lilly, que iniciou a produção sob a marca Dolophine em 1947. Ela entraria na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde em 1977 e permaneceria nela. Os processos de borracha sintética redistribuídos a BASF e Bayer em 1952 retornaram à produção civil para pneus, mangueiras e bens de consumo. A marca Fanta, inativa durante o final da guerra, foi relançada pela Coca-Cola GmbH na Alemanha Ocidental em 1955 e exportada globalmente. O registro do julgamento em Nuremberg havia nomeado os campos que alimentavam a fábrica de borracha sintética. O acordo de licença registrado no escritório do Alien Property Custodian não precisava. A arquitetura administrativa já havia feito o trabalho. Quando o último especialista da Operação Paperclip chegou à base aérea Wright-Patterson no final de 1952, a arquitetura da ciência civil do pós-guerra já havia absorvido o que o Reich construíra. E a absorção, como ficaria claro nas décadas seguintes, tinha uma propriedade que os planejadores não haviam previsto. Como o registro de engenharia de um regime tornou-se o mobiliário sem marca da vida moderna. No outono de 1984, em um escritório federal em Washington, D.C., o advogado do Departamento de Justiça, Eli Rosenbaum, abriu um arquivo sobre Arthur Rudolph, o gerente do programa Saturn V, que havia se aposentado com a medalha de serviço distinto da NASA 11 anos antes, e cujo papel durante a guerra em Mittelwerk havia sido administrativamente apagado de seu dossiê da Operação Paperclip em 1945. O arquivo havia sido remontado a partir do conjunto de trabalho do Office of Special Investigations, extraído dos registros da JIOA em College Park, que haviam começado a passar de acesso confidencial para público ao longo do início da década de 1980. A entrevista conduzida por Rosenbaum produziu um registro. Rudolph renunciou à sua cidadania americana e partiu para a Alemanha Ocidental em maio de 1984. Ele nunca retornou. Sua partida foi o momento mais público de um processo que, de outra forma, permaneceu administrativo por 40 anos. O rastro documental no qual ele entrou existia à vista de todos. O Bundesarchiv em Koblenz mantinha os arquivos do Reichsforschungsrat. O Bundesarchiv Militärarchiv em Freiburg mantinha os registros operacionais. Os arquivos nacionais em College Park mantinham os dossiês da JTCOA, os relatórios Fiat, a série BIOS, as listas negras da CIUS. Os arquivos nacionais em Kew mantinham os arquivos da Comissão de Controle Britânica sob FO 1031. As transcrições dos julgamentos de Nuremberg, incluindo o caso 6 contra os diretores da IG Farben, e o caso 1 contra os réus médicos, estavam no registro público desde o final da década de 1940. O Arquivo Memorial Wollheim, na Goethe-Universität Frankfurt, reuniu o testemunho dos sobreviventes dos processos judiciais de Frankfurt em 1951. O Museu Memorial do Holocausto dos EUA, inaugurado em 22 de abril de 1993, incorporou o testemunho de Mittelwerk à sua coleção de história oral. A prova já existia dentro do arquivo. Existia havia décadas. O que não existia era a atribuição no lado do consumidor. Esta é a segunda camada em torno da qual o capítulo gira. O paciente de uma clínica de metadona em Dayton, em 2018, não sabia da origem Hoechst de 1937 da molécula. O consumidor de Fanta em São Paulo em 1991 não sabia que a marca era o substituto de guerra da Coca-Cola GmbH de 1940. O engenheiro de som mixando em fita multifaixa em um estúdio de Londres em 1965 não sabia que a linhagem do AIG Magnetophone passava pelo Reichsrundfunk. O cirurgião de voo da NASA, lendo dados de fisiologia de altitude em 1962, não sabia que a procedência original havia sido removida em Wright-Patterson 17 anos antes.
O Volkswagen Fusca, cuja última unidade saiu da linha de produção em Puebla, México, em 30 de julho de 2019, carregava o emblema de uma empresa fundada pela Deutsche Arbeitsfront em 1937 e cuja instalação em Wolfsburg havia sido construída em grande parte com trabalho forçado durante os anos de guerra. A Volkswagen, para seu crédito, abriu seu arquivo corporativo ao historiador Hans Mommsen em 1986. O estudo de Mommsen, de 1996, das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, documentou o histórico trabalhista em aproximadamente 1000 páginas. A Bayer encomendou uma história correspondente ao historiador Werner Plumpe, publicada em 2016. A BASF encomendou a sua própria. A Höchst foi absorvida pelo grupo farmacêutico Sanofi-Aventis em 1999 e seu arquivo foi transferido com ela. A informação estava disponível. Simplesmente não estava na história da marca. A Fundação Memória, Responsabilidade e Futuro, a Stiftung IWZ, foi estabelecida pelo governo federal alemão e pela indústria alemã em 2 de agosto de 2000. Até 2007, ela havia pago aproximadamente 4,4 bilhões de euros a cerca de 1,66 milhão de ex-trabalhadores forçados em toda a Europa Oriental e na antiga União Soviética. A matemática dos pagamentos retrocedia, reivindicação por reivindicação, até as mesmas patentes que haviam se tornado o mobiliário sem marca da vida moderna. O Memorial Wollheim, inaugurado na Goethe-Universität em 2008, disponibilizou gratuitamente online o testemunho de 1951. O arquivo digital inclui provas digitalizadas do julgamento, fotografias do canteiro de obras em Monowitz e as transcrições dos interrogatórios cruzados dos processos da IG Farben. O historiador Peter Hayes, em seu estudo de 1987 Industry and Ideology e novamente em sua obra de 2001 From Cooperation to Complicity, rastreou o processo de tomada de decisão corporativa da sala do conselho ao escritório de construção em detalhes minuciosos. Inside IG Farben, de Stefan H. Lindner, publicado em tradução inglesa em 2008, fez o mesmo para a divisão farmacêutica Hoechst. A realidade minuciosa não está em disputa. Apenas não está na história da marca na parte de trás da lata. A imagem a ser mantida é pequena. Um único comprimido de polamidon em um balcão de clínica alemã em 2024. Um rolo de fita magnética BASF em um estúdio de gravação em Berlim. Um emblema da Volkswagen em um estacionamento mexicano em julho de 2019. A procedência de cada um é verificável em 5 minutos a partir de um arquivo público e a verificação tem sido possível há décadas. E os armários em Frankfurt pelos quais o tenente-coronel John O'Mara assinou em 25 de julho de 1945 nunca foram selados. Eles foram processados, foram fotocopiados, foram vendidos por $1 por relatório através do boletim do Office of Technical Services, foram arquivados em College Park, em Kew, em Koblenz, em Freiburg. Foram citados nos julgamentos de Nuremberg, na declaração juramentada de Wollheim, em 1951, no Tribunal de Frankfurt, na documentação de Mitscherlich e Mielke, de 1949, no estudo de Hunt, de 1991, na obra de Mommsen, de 1996, na pesquisa de Hayes, nos relatórios anuais da Stiftung IWZ. Os documentos não mudaram. Os nomes dos engenheiros não mudaram. Os números de mortos em Monowitz e Mittelwerk não mudaram. O que mudou foi a apresentação, o capítulo do livro didático que comprimiu 12 anos e 347 mil páginas em um parágrafo, a história da marca que começou no ano do relançamento do pós-guerra, a legenda do museu que começou com o modelo de consumo e não com a data da patente. O regime durou 12 anos. Os objetos que ele construiu sobreviveram a ele por mais de 70. Eles estão na cozinha, estão no armário de remédios, estão no estacionamento. Não carregam o nome do regime. Essa ausência é o evento historiográfico. O arquivo registrou o que aconteceu. A história da marca registrou o que era mais fácil. Wollheim, em sua declaração juramentada de 1951 em Frankfurt, pediu ao tribunal que se lembrasse dos nomes. O tribunal lembrou. A prateleira não.
Este conteúdo é apenas para fins educacionais e de reflexão histórica. Para citação acadêmica, consulte as fontes arquivísticas primárias referenciadas.